o Flamengo faz um gol e com um pouco mais de capricho no final poderia ter feito outro. E já tem coisas do Sampaoli, uma coisa que a gente vai ver muito, quando a gente pegou do Wesley. Sempre que é uma jogada feita por um lado, você vai ver o outro lateral atuando como atacante, entrando na área para criar mais uma unidade numérica, ou no mínimo igualar o número de jogadores adversários para tentar sobrar uma bola e fazer o gol. A gente viu o Ayrton Lucas entrando várias vezes e o Gerson por trás quando a jogada vinha da direita, e quando a gente viu a jogada do Wesley no lance e que faz o gol saindo da esquerda para a direita. São coisas do Sampaoli. O Flamengo está praticamente classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Flamengo 2, Racing 1. Chupa, Paulo Guerreiro. Sai fora e ó, tem que pagar os 1.800.000 que o Flamengo botou você na justiça. Você tá devendo pro Flamengo, hein? Rapaziada, vamos acompanhar a análise da imprensa aqui da ESPN sobre essa partida do Flamengo. Partida essa que venceu a equipe do Racing. Vitor Birner elogiou bastante o Flamengo, hein, rapaziada? Tá bem bacana. Programa aí com o André Kfouri, o filho do Juca Kfouri, Jean Oddi, William Carvalho, né? William de Oliveira, William Tavares, rapaz. Vitor Birner e o vascaíno Pedro Ivo Almeida. Ei, Pedro Ivo, tomou na sapatada do Flamengo que eu vou te contar. Mas vamos lá, rapaziada, tá bem bacana. Assiste esse vídeo até o final e eu vejo aqui no meu telefone toda hora mais da metade das pessoas assistem o canal e não estão inscritas. Vamos mudar isso? Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like e vambora aqui pro vídeo. 2-1 pro Flamengo, a gente vai direto pro Maracanã com o Mário Marra, que tava lá acompanhando o jogo, junto com o Zinho, Paulo Andrade. Cadê ele? Aí, atenção, Mário Marra vai aparecer aqui na tela do Linha de Passe. Pronto, tela dividida. E vamos ouvir o Mário Marra para abrir o Linha de Passe. Marra, é aquela história, a base salvou o Mário Marra. Sim. William, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Sim, a base salvou. E acho que diz muito sobre energia de jogo, energia, vitalidade, garra, disposição, entrega. O Flamengo é um time muito conhecido e por ter também uma média de idade mais elevada, William. E os meninos entraram em um momento que estava muito difícil, né? O Wesley não, já começou o jogo e começou muito bem. Para mim foi um dos grandes destaques do jogo. Mas o Vitor Hugo entrou num momento muito complicado e acho que ele vai colocar a famosa pulga atrás da orelha do Sampaoli. Porque ele entrou bem, fisicamente, taticamente, e fez o gol da vitória, né? Foi decisivo, William. Pulga atrás da orelha do Sampaoli, é isso? É isso que esse jogo traz pro treinador? Pulgar. Pulga? Esse tá bem. Poderia ser tá bem. mais atrás da orelha. Esse já garantiu o lugar dele. É verdade. Ele não é nem uma pulga, é um elefante atrás da orelha, né? Tá claro ali que... Ele já é um pássaro, né? Especialista em... Trocadilhos. Especialista em boas ou não tão boas piadas. Fico com medo do Marra falar de pulga do Vitor Hugo e pulga. Talvez tenha sido uma homenagem ao Mário Marra que tá no programa com a gente merece. hoje. Mário Marra, inclusive, abriria a observação do jogo por algo que o Marra falou durante todo o pré-jogo, durante toda a transmissão. Ele falava sempre sobre ser um jogo para o Flamengo confirmar de fato se há uma evolução, apontar uma evolução em campo. E, apesar da vitória, eu vejo um Flamengo muito diferente do que foi a vitória contra o Fluminense, do que foi a vitória no jogo contra o Vasco. Eu vi construções diferentes. Eu não chego a me animar muito com esse 2-0 sobre o Racing. É importantíssimo a sequência. É mais um jogo do Flamengo sem perder. É uma vitória necessária, porque se desenhou ali no segundo tempo algo meio preocupante de ficar com 6 pontos no grupo, um empate, a torcida um pouco aflita. O time em dificuldade, não tinha finalizado a gol até o momento que o Flamengo faz 2-1 no segundo tempo, no caso. E é uma construção diferente. Gostei muito do Flamengo contra o Fluminense, da postura, principalmente inicial. Muito do Flamengo contra o Vasco, após um início de jogo ali que talvez o Vasco tenha tido com a bola mais sem criar. Hoje não gostei exatamente do Flamengo contra o Vasco do ponto de vista de criação. E aí você precisa ter o Wesley fechando, já vinha abrindo muito o jogo no primeiro tempo do campo, depois fechando ali para a participação do primeiro gol. Depois você tem que ter o Vitor Hugo com o Pulgar ali tentando criar por dentro, quando na verdade a proposta era muito mais ter o Cebolinha, novamente tentar abrir um campo contra um Racing muito fechado. O Flamengo não conseguiu criar assim. E aí dependeu dessa chegada do Pulgar, dessa tabelinha que era para cima de Cebolinha e Pulgar, ele acaba passando, a bola sobe para o Vitor Hugo, mais uma vez muito bem. E a pulga atrás da orelha do Vitor Hugo é prudente, porque sempre que esteve à disposição, entrou bem. Quando ficou fora de time, era por situação de lesão. O Flamengo sofreu em algum momento contra o Racing, é muito difícil jogar contra o Racing, mas não tinha vencido ainda o Racing no histórico desse confronto. E os jovens, Marra cita muito bem a questão da vitalidade, porque é um time, de certa maneira, lento no primeiro tempo. Quando você tem uma ideia de Arrascaeta, Gerson, o Pedro, o Everton Ribeiro,
Um Flamengo que, contra o Vasco e o Fluminense, muito intenso, muita vitalidade, muita pressão, muita circulação de bola rápido. Hoje não. Hoje teve dificuldade para abrir o campo no primeiro tempo. Já deveria ter sido assim lá no jogo contra o Racing na Argentina, que teve dificuldade. Um Racing, então, uma fase que o Flamengo não aproveitou. Hoje teve dificuldade nisso também. Faz o gol numa bola escapada, não exatamente numa criação ou conseguindo abrir campo. A bola escapa. E aí tem o toque de qualidade que sempre teve. Aí você tem a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem o Wesley fechando, aí sim a vitalidade, tentando muito. O menino já vinha participando bem do jogo. É importante somar pontos. O Flamengo não pode cogitar ficar fora de um mata-mata de Libertadores para o tamanho que tem de investimento, de projeto hoje. Mas se observar um pouco mais, não foi exatamente, voltando lá no ponto inicial do Marra, a tal da evolução de Fluminense, de Vasco, de seria uma grande atuação contra o Racing. A meu ver, não foi uma grande atuação e esbarrou em alguns problemas que já tinha apresentado em outros jogos, quando não pega o time bem postado, dificuldade para abrir um pouco os caminhos ali. Jean, essa análise do Pedro, William. você acha que isso tem... Oi, pode falar, Mário Marra, pode falar. Você tem prioridade aqui hoje, você está do campo aí, você tem prioridade. Eu não poderia saber disso. Agora que eu já sei, acabou o programa. William, é o seguinte, por quê? Porque, é claro, eu acredito em construção. Acredito no dia a dia. E a gente sabe que o técnico do Flamengo é um técnico que trabalha muito no dia a dia. Só que o recorte recente, ele te dá dúvidas. Vamos lá, no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 1-0 com o Marlon e o Flamengo tem dificuldade para segurar um empate, depois tem dificuldade para segurar um empate. E era um Flamengo que não está tão distante assim da data de hoje, não, William. Tem 10, 12 dias isso. De lá para cá, 2 clássicos. Um decisivo em Copa do Brasil, muito diferente, que é contra o Fluminense, que o Flamengo faz uma opção diferente de jogo. Contra o Vasco acaba, né? Arrasador. Por isso eu tinha minhas dúvidas para hoje. Mas eu concordo com o Pedro que não é conclusivo. A minha expectativa era um jogo de imposição contra um adversário invicto, contra um adversário que lutava pela melhor campanha. Então, assim, agora é o seguinte, a gente pegou a onda, a gente vai seguir e vai ser um jogo de imposição. Eu não vi isso. Eu vi um primeiro tempo que sugeriu isso, mas vi um segundo tempo, inclusive com mudanças de treinador, perdendo muito da amplitude do primeiro tempo, perdendo muito do apoio dos laterais. Um segundo tempo que, assim, acho que as coisas não estão assim como eu imaginei. É claro, quem trabalha no dia a dia é o Sampaoli, e ele sabe por que fez as mexidas. Mas o Racing cresceu muito no segundo tempo. Acho que assim, a questão primeiro, eu concordo plenamente com a análise que fez o Pedro na comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco, e até mesmo o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom do Flamengo. Talvez Tá te dando aflição alguma coisa? Isso dá uma aflição danada, sem dúvida. Eu vou te ajudar aqui, Nada como ter um especialista em moda aqui ao meu lado. Nada de especialista. A coisa a gente passa um só para adesivo. arrumar. Isso aí. Vai soltar de novo. Perdão, espero que você não perca. Não, vamos lá. Eu começo de novo. Não tenho nada a comentar sobre isso. Mas eu concordo com a análise do Pedro em relação à comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco e até mesmo com o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi talvez a melhor atuação do Flamengo, uma atuação em que ele acabou não vencendo, mas jogou muito bem para mim sob o comando do Sampaoli. Mas também eu acho que é normal. Eu acho que é normal pelo estágio que está o time, pelo momento em que o Sampaoli chegou. Eu, sinceramente, não esperava e acho que não é normal esperar que de uma hora para outra o Flamengo comece a voar, a se impor diante de todos os adversários. Esse adversário é um adversário muito duro, muito complicado. A gente sabia que o jogo seria um jogo difícil como foi. Eu acho que existem coisas consolidadas. Por exemplo, se a gente pode chamar de solidez defensiva, eu não sei, mas uma evolução do ponto de vista defensivo em relação ao Flamengo, que lá atrás sofria demais contra qualquer adversário, em qualquer contexto, em qualquer campo, não é mais assim. Não estou dizendo que desde que o Sampaoli chegou as coisas mudaram completamente. Você tem jogos recentes em que o Flamengo, mesmo vencendo, acabou sofrendo defensivamente quando não deveria. Eu cito sempre o jogo contra o Bahia, né? Ali foi uma vitória, mas uma vitória que sinceramente, acho que não agradou aos torcedores. No jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E acho que, assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é, primeiro, não sofrer ou não ficar tomando pressão em vão, como muitas vezes sofreu no passado, especialmente no período do Vitor Pereira ali. Era um time que dava um espaço absurdo para o adversário. Isso acho que já melhorou bastante. E depois, conseguir concluir
e fazer valer a sua qualidade técnica, a qualidade dos seus jogadores, porque aí o Flamengo vai estar sempre em vantagem em relação aos adversários do ponto de vista técnico e fazer valer essa qualidade técnica para conseguir colocar a bola dentro das redes, que foi um problema também recente e muito constante do Flamengo. Criava e não conseguia finalizar. Hoje, mesmo com o Pedro num mau momento, eu digo hoje, não só no jogo de hoje. Sim, tem um período ruim do Pedro. Sim. Tem conseguido fazer esses gols, encontrando até soluções novas em relação, né? Se falava tanto do quarteto do Flamengo, e no fim, ofensivamente, as respostas ou as soluções têm vindo das laterais, hoje com Wesley, mas muitas vezes com Ayrton Lucas, hoje com o Vitor Hugo, o Matheus França importante. Então, surgindo também alternativas e soluções novas para esse Flamengo, e acho que, claro que o time tem a evoluir, claro que existe ainda a necessidade de uma consolidação, mas eu acho que tem uma melhora gradual, não vai ser da água para o vinho de uma hora para outra. Mas essa oscilação tem mais a ver com os adversários do que com o próprio Flamengo, André? Tem a ver com tudo, eu acho, William. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Eu falo das fragilidades defensivas. E aí, curiosamente, como o Jean lembrou, e quem está acompanhando o futebol, o Flamengo não ganhou esse jogo. Aquele Flamengo fala um futebolês. O Flamengo de hoje fala outro futebolês. O Flamengo que venceu o Vasco com autoridade fala um futebolês mais parecido, talvez um dialeto daquele que enfrentou o Fluminense. Porque também foi intenso, mas não durante tanto tempo. E o Vasco é um adversário mais frágil. O Vasco é um adversário leva o mais frágil. Mais frágil, num momento muito pior. É um outro clima de jogo. Tanto que esse jogo contra o Vasco foi resolvido muito rapidamente, né? Pelo Flamengo, como a gente viu. Por que isso acontece? Eu acho que tem várias razões. E nunca é uma coisa só. Falou-se, até pouco tempo atrás, muito na parte física. Então, o São Paulo não tem condições, ou ele não tem confiança de que o elenco de jogadores com o qual ele trabalha vai poder dar a cada 3 dias aquela resposta da noite do primeiro jogo contra o Fluminense. Isso ele sabe, a gente não sabe. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, quem vive o dia a dia no departamento de futebol sabe. Talvez seja um projeto, a questão física, e aproximando os jogadores de uma condição para que ele possa escolhê-los, e ele roda demais, o calendário o obriga a rodar, o adversário o obriga a rodar, o local do jogo o obriga a rodar. Ele é um técnico que trabalha dessa maneira. Talvez ele não tenha essa quantidade de jogadores para falar, eu troco, eu tiro aqui, esses entram, o espírito do time continua, mesmo a maneira de jogar continua não idêntica, mas semelhante. Então ele vai mudando e ele vai escolhendo. Depende daquilo que ele tem para o momento e o que ele considera melhor em relação às circunstâncias de local e adversário, porque ele trabalha dessa maneira. Então o Racing foi um time que marcou muito bem o Flamengo, na medida do que é possível marcar esses jogadores. Quando a gente vê um Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro na escalação, você espera um time que tenha um certo comportamento, que goste da bola, que tenha um pouco mais de pausa, que saiba acelerar também, que seja muito inteligente, que troque bons passes, etc. Mas aquela coisa contundente, que é o futebol que o Sampaoli nos acostumou a entender como o jogo que ele propõe, a gente viu pouco até agora. E eu acho que a gente, à medida em que as coisas... justo cobrar? À medida que as coisas vão se acertando, o Flamengo vai emendando bons resultados, nem tanto boas atuações. Ou diria, atuações completas. Hoje não foi uma atuação completa, ela foi boa em alguns momentos, né? Eficiente. Aumenta, eu acho que... Aumenta não. Aproxima-se o dia em que nós veremos mais vezes o Flamengo falando esse futebolês, que é o Sampaolês. Sampaolês. Daqui a pouco coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir o Sampaoli
e daqui a pouco também tudo sobre a vitória do São Paulo pela Copa Sul-Americana. É justo, essa altura do campeonato, Bernardo, já cobrar que o time do Flamengo tivesse um pouquinho mais daquela cara do São Paulo? Porque a gente viu aquilo no jogo contra o Fluminense. Isso a gente viu no 0-0. É justo cobrar que o Flamengo tivesse essa mesma intensidade, esse mesmo tipo de postura, taticamente falando, inclusive, muito daquele jogo contra o Fluminense, ou não é justo não cobrar isso? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Pedro, André. Uma ótima noite Jean, a você. aos fãs do esporte. Seria insano imaginar que o Flamengo estivesse pronto, como o Sampaoli deseja. Isso ele mesmo noite, fala. Vitor. Boa noite, Marra, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Nesse momento, acho que eu estava ouvindo os colegas e eu não achei a atuação do Flamengo tão ruim assim. Quando eu tive a impressão... Mas eu acho que a mesa não achou tão ruim. Ninguém achou ruim, não. A gente achou uma atuação ok. Peraí. O senhor mal interpretou a mesa. Eu achei... Eu vou muito na linha do que o Jean falou. Eu um pouco mais brando na linha do que o André falou. E eu achei o Pedro mais crítico. E o Marra, uma análise assim, que eu não consegui entender se ele gostou ou não gostou da atuação do Flamengo. Eu gostei do primeiro tempo. Críticas a companheiros, até isso. Última da mesa. Ele sabe comentar o jogo agora. Antes ele comentou a mesa. Antes ele vai comentar. Agora ele vai comentar o jogo. É Companheiro, muita pressão em cima de Eu não entendi, Marra. Eu não entendi. o companheiro está presente, mas não no local. Então, Eu não entendi, Marra. direito de resposta a ele, William. Mário Marra, só rapidamente aqui, porque você está à distância aí, tem um delayzinho. Ele não entendeu bem o seu comentário, isso. Se ele gostou ou não gostou, Você o comentário eu gostou entendi ou não muito gostou? bem. Ele ponderou coisas boas e coisas ruins. Mas Mas eu esse é o ponto entendi. do jogo. Eu entendi. Ele me chamou de confuso. Ok? Não. Vitor, eu achei o primeiro tempo muito bom. Eu concordo. E eu entendo, assim como você, e eu sei, que do outro lado tinha um time. E o Racing forçou situações que não tinha forçado no primeiro tempo. Isso faz cair o nível. Mas eu achei que foi uma boa atuação. E falei, é construção. Acredito na construção. Acho que foi uma boa atuação e isso vem em sequência. É assim, porque desde a última... Desde que Você entendeu agora tudo. Entendi. Desde Pronto. que o Flamengo jogou com o Racing a outra vez, na Libertadores Argentina, esse é o 10º jogo do Flamengo e o 6º do Racing. Então, quando se cobra de uma questão física, bem complicado. O São Paulo está não buscando um time, mas buscando jeitos de jogar. E quando as coisas funcionam melhor, como funcionaram várias vezes, ele meio que mantém uma estrutura. Por exemplo, hoje a novidade foi do meio campo para frente, Everton Ribeiro, em relação ao último jogo. No mais, todos os jogadores que começaram a partida também começaram esse jogo do meio campo para frente. O Everton Ribeiro não entrou bem. No primeiro tempo que o Flamengo vai bem, o Flamengo, salvo engano, não obriga o seu goleiro a fazer nenhuma defesa. Tem um lance de perigo numa bola rebatida na entrada da área. O Flamengo faz um gol e com um pouco mais de capricho no final poderia ter feito outro. E já tem coisas do Sampaoli, uma coisa que a gente vai ver muito, quando a gente pegou do Wesley. Sempre que é uma jogada feita por um lado, você vai ver o outro lateral atuando como atacante, entrando na área para criar mais uma unidade numérica, ou no mínimo igualar o número de jogadores adversários para tentar sobrar uma bola e fazer o gol. A gente viu o Ayrton Lucas entrando várias vezes e o Gerson por trás quando a jogada vinha da direita, e quando a gente viu a jogada do Wesley no lance e que faz o gol saindo da esquerda para a direita. São coisas do Sampaoli. A marcação funcionou melhor no primeiro tempo também. E eu fico me perguntando... Esse é o lance do gol do Wesley que você falou. Isso. Pedro. Você vai ver só sempre... para ilustrar. E quando passarem os outros melhores lances, você vai ver quando a jogada vem da direita, o Ayrton Lucas entrando do outro lado. É uma coisa corriqueira. Tem muito a ver com o Sampaoli, porque você obriga, teoricamente, o atacante que acompanha o lateral a ir até a área. E é raro o atacante fazer isso, ou você vai tirar o atacante do contra-ataque, ou o adversário tem que ter uma solução específica para isso. Para um time que, se o Sampaoli ainda não consegue implementar as ideias dele como ele deseja, também não permite que o adversário entenda o que o técnico quer direito, porque o Flamengo não está pronto. Sim. O Flamengo é um time que pode dificultar o adversário com essas movimentações, e essa foi uma delas. Né? De quem marcou o Wesley? Ninguém. Ninguém. Isso é interessante, né, Bernardo? Porque, assim, o torcedor pode almejar ver um padrão constante, né? O time jogando sempre de uma mesma maneira. Não é ainda o que acontece. E isso, de certa maneira, quando você fala de um time... lado positivo. Exatamente. Claro. Porque quando você fala de um time como o Flamengo, com toda essa qualidade técnica dentro de campo, com jogadores, vários deles que podem desempenhar várias funções, esse não saber exatamente como o Flamengo vai jogar
dificulta, evidentemente, a preparação daqueles times. E hoje a gente espera que, né, no contexto do futebol sul-americano, seja a maioria, aqueles times que se preparam, que estudam, que olham exatamente o que esperar do seu adversário. Hoje não é tão óbvio assim, né? Você saber por onde cada um vai jogar. A gente tem visto muita alternância. Agora, tem visto sempre, eu bato nessa tecla, mesmo quando ele não faz as suas melhores partidas, é impressionante a quantidade. Se você pegar, não sei, os últimos 10, 12 gols do Flamengo com o Arrascaeta em campo, você vai ver que assim, é difícil assim, ele não participar dos gols do Aliás, estava nesse gol aí, inclusive. O passe dele pro Gerson é maravilhoso. Que é muito Sampaoli ainda de construção longe de estar acabada. Só 6 finalizações. Pouco para um time de São Paulo. 5 dentro da área. Sampaoli. Os times dele finalizam de fora da área também, mas são times que vão construir. Pois não, Marra? Isso é um ponto muito interessante. Porque não tem tanto tempo assim, o Flamengo criava mais e errava mais. É o que o Jean falou. Hoje o time criou menos, mas teve um percentual de aproveitamento das finalizações para gol muito alto, né? O time fez 2 gols e acertou e finalizou 3 vezes no gol. Tem a ver a condição que o jogador finaliza. Eu entendo uma outra situação. De qual setor do campo, qual condição. E aí é a construção. Não é o número, é a qualidade da construção, né? Para mim, além da questão de ser justo ou não cobrar um padrão Sampaoli, e acho que passa muito pela questão física, porque a gente está falando de jogadores inteligentes, de boa cultura tática, jogadores que já se conhecem, ou seja, dá para ter uma certa adaptação. Para mim tem outras situações. Para mim tem uma coisa assim, de empirismo, tem uma coisa de... A qualidade individual de alguns jogadores pode ganhar alguns jogos e a gente pode vir a pensar, esse time já está bem azeitado. Não está bem azeitado. E só vai estar bem azeitado quando tiver mais perna. E por isso é muito legal também perceber que os jogadores que vêm do banco resolvem, como foi hoje o caso do Vitor Hugo. Acho que vai demorar um pouco, mas não acho absurdo a gente já esperar mais da parte coletiva. Os jogadores são inteligentes, o treinador é muito bom, pouco tempo que ele tem de treino no dia a dia, ele é bom na didática, ele acerta muito bem, eu acho que vai. Mas a questão física em algum momento pode pesar, porque o Flamengo já jogou quase 50 vezes na temporada. Isso, se a gente conta isso na Europa, os caras vão rir da gente. Mas eu confesso para você que eu achava que ia assistir a melhor atuação de longe do Flamengo hoje na Libertadores, e eu assisti que ela foi melhor, mas ela não foi de longe, ela não foi uma grande atuação. Eu vi coisas boas. Que nível de atuação você esperava? A gente tomando como referência o Fluminense. De grandes atuações na Libertadores até agora. Nenhum jogo. A estreia com derrota, os 2 jogos com o Nublense. Só para completar, eu também não acho que... Eu acho que o Flamengo não tem nada a ver com a minha expectativa. Eu acho que o nível de atuação foi natural. Sim. Foi totalmente normal dentro do momento da equipe. E você considera que se esperar do jogo. Que o nível de atuação também... O Marra fala em processo, eu concordo com ele sobre o São Paulo. Talvez não bater um teto que a gente pudesse imaginar para hoje, não tem pouco a ver com o São Paulo. Ele depois do jogo contra o Vasco falou que o time precisa melhorar muito. Quando ele ganha o jogo, ele fala. Quando a gente gera alguma expectativa, e eu entendo você, por isso você falou, você foi crítico. Não, é porque a gente vem naquela construção. Foi bem contra o Fluminense, foi bem contra o Vasco, talvez hoje mesmo uma proposta diferente. Pode apresentar alguma evolução, então a gente espera. E quando a gente comenta o jogo do Flamengo, não dá para a gente se limitar a comentar uma vitória. O Flamengo, ele tem a capacidade de oferecer muito mais. Então a gente está sempre ali tentando se aproximar do que ofereceu. E o que eu acho é que esse Flamengo, dentro da vitória, que é boa, e eu concordo, e a expectativa, é muito do que eu não consigo me pautar sempre pelo... E o Sampaoli? O Sampaoli pouco treinou esse time. O Sampaoli ele é muito mais refém de uma situação do clube, ou de uma situação quase que rotineira, né? Todo abril, maio ou junho ali tem uma troca no Flamengo. Eu não consigo atribuir o Sampaoli, a evolução do Sampaoli, porque a gente espera muito pelo teto que ele tem, assim como o teto que o elenco do Flamengo tem. Então a gente espera esse casamento, né? Acho que foi o Marco que falou, grandes jogadores, inteligentes e um grande treinador. Eu acho que a gente acaba ficando muito pelo que ele pode oferecer. Só para lembrar, ele falou de como é importante aproveitar esse período da data FIFA agora. E muito de descanso também, ele já citou isso mais de uma vez. Porque quando parece que vai treinar... Eu acho que assim, a gente sabe que os técnicos não têm tempo para trabalhar, etc e tal. Agora, essa expectativa em relação ao Flamengo, ela sempre existiu, ela vai existir sempre. O Flamengo, quando era dirigido pelo Paulo Souza, se esperava muito do Flamengo. Quando era pelo Domi, se esperava muito do Flamengo. Quando era com o Vitor Pereira, se esperava muito do Flamengo. Então não é por causa do Sampaoli que se espera muito do Flamengo. Se espera muito do Flamengo pela qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, pelo que
esses jogadores, na sua maior parte, já mostraram, já fizeram pelo próprio Flamengo, ainda que alguns deles já há um bom tempo. Mas, assim, a questão é que a expectativa está diretamente relacionada à qualidade técnica dos jogadores, ao potencial do elenco. Mas quando você tem esse potencial e você olha para o Sampaoli, o Sampaoli, de todos esses treinadores, não é o que gera maior... Isso aí, a grife. É um elenco muito talentoso, que mesmo que tenha mudado bastante, a gente, aliás, tem a tendência a não pensar e não lembrar disso, né? O time encantador de 2019, não existe mais. Ele praticamente não existe mais. Mas eu acho o pessoal que está aí já envelheceu. Mas 4 anos. Alguns jogadores estão aí. Um deles, ele continua absolutamente decisivo. Vários estão até, mas sim, não com o mesmo... Não com o mesmo status, digamos assim, não com o mesmo desempenho individual. Isso. Então é uma outra coisa. Mas a gente sabe o que o elenco é capaz de fazer. E o Jean citou o nome dos treinadores aí e tal. Então, são todos bons treinadores, não se discute isso. Alguns melhores que os outros. Mas esse que está aí hoje é um treinador que tem grife. Tem um futebol associado ao nome dele, a maneira como ele enxerga o jogo. É isso que se espera. E parece que casa com o que o Flamengo pode proporcionar. Quando se junta uma coisa com outra, você espera mais do que você esperava dos ex-técnicos, né? E não pode se colocar o nome do Jesus aí, que é o cara que levou ao melhor resultado, digamos assim, de taça mais encantamento, né? Troféu mais. Porque nem ele tinha essa grife quando chegou. Porque ele não tinha. Ele não tinha essa grife e houve gente que falou: trouxeram um treinador português. Mas que eu acho que tem uma houve questão isso, que não vamos esquecer que houve. Teve, claro. O Sampaoli chega depois de vários treinadores não terem entregue, e eu estou falando isso independentemente dos títulos conquistados. Sim. Né? Mas todos esses nomes que eu citei, mais o Rogério Ceni, mas talvez até o próprio Dorival, de todos eles, em todo esse período, se esperava muito do Flamengo. Se esperava, e claro, com aquele imaginário do Flamengo de 2019, do Flamengo do Jorge Jesus. Então, eu entendo o que você está dizendo no ponto de vista que, bom, esse é o técnico de maior grife e, portanto, ele é quem tem que tirar mais ou de quem se espera mais no trabalho. Por outro lado... Sem a costumeira exigência desmedida que, infelizmente, está na cabeça de muita gente. Ele chega depois de um longo período em que o Flamengo, em nenhum momento, demonstrou o seu potencial máximo dentro de campo. Verdade. Então, vamos comparar assim, o que se exige do Sampaoli hoje, ou o que se quer ver do Flamengo do Sampaoli, será que é mais do que o que se queria ver, ou o que se desejava ver? E aí eu vou lá para trás, do Domi. Quando o Domi chega, e aí, sem grife nenhuma, né, apenas com aquela relação com o Guardiola como aval, se esperava monstruosidades. Porque você fala, bom, agora se ele está pegando um time que joga isso que joga, no caso o Flamengo de 2019... O cara bebe na fonte do Guardiola. Pronto, agora... Então, assim, a expectativa sempre foi muito alta. Foi cobrado que ele não ia mudar o jeito do time jogar, ele mudou. Exato. Era por isso que o time não jogava. Galera, eu não escondo pra ninguém que, na minha visão, o melhor comentarista que tem desses todos aí é o Birner. Pra mim é o melhor que tem, é o mais lúcido, é o mais coerente com a análise dele. O Flamengo hoje, na minha opinião, fez sim um bom jogo. O Racing é um adversário muito difícil, que veio tranquilo. A gente tem que lembrar disso. O Racing já tá classificado. O Racing veio. Flamengo, o problema é de vocês. Vou fazer uma cera arrumada aqui. E se vira aí, meu camarada. Não tenho nada com isso. Eles vieram sem peso pro jogo. É muito fácil jogar assim. O Flamengo tinha pressão de vencer. E na minha avaliação venceu e mereceu vencer. Aproveitou, foi contundente, como diz o Sampaoli. Criou as oportunidades e fez o gol. Pedro mal. Arrascaeta, apesar do passe, no meu entendimento, não fez um bom jogo. Gerson bem. Ayrton Lucas não fez um bom jogo, até porque não era o estilo do jogo dele. Pulgar absurdo no jogo. O Wesley, como evoluiu o Wesley. Então tem pontos pra gente destacar nesse time do Flamengo, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.